Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nós no dia de hoje. Amém? Hoje, domingo 21 de fevereiro de 2021, mais um novo estudo da nossa revista Viver com Fé e Sabedoria. O título para o estudo de hoje é Sabedoria e Simplicidade. Estamos no segundo bloco de estudos, onde estamos falando sobre como viver com sabedoria. Vimos no domingo passado, no último estudo, no capítulo 1 de Provérbios, que trazia considerações sobre o valor dos conselhos e ensinos como joias preciosas para a vida do ser humano. Salomão, pela sua reconhecida sabedoria recebida de Deus, tornou-se conhecido além das fronteiras, e os provérbios e conselhos que escreveu são de altíssimo valor para aqueles que experimentam segui-los. Vimos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, onde aquele ou aquela que assim procede tem a possibilidade de viver uma vida onde a justiça, o bom proceder, o juízo, a equidade, a prudência, entendimento, habilidades e outras bênçãos têm lugar na sua vida e faz dele ou dela pessoas de valor e de honra. Ainda acima destas coisas, viver com sabedoria é uma forma de honrar a Deus, fazendo com que o reino de justiça de Deus seja real. O estudo de hoje propõe Provérbios capítulo 30, dos versículos 24 a 28, onde se destaca a figura de 4 pequenos animais. No texto da revista, é mencionado as características de cada um e nos chama a atenção para a reflexão. Este trecho bíblico fala sobre 4 criaturas de tamanho pequeno, mas de comportamento formidável. Cada criaturinha delas tem um traço de conduta que pode ser fonte de aprendizado para cada um de nós. 4 figuras. A primeira, formigas, no versículo 25, onde se diz da formiga, que é um povo sem força, mas que em coletividade trabalha com compromisso e realizam tarefas que irão prover alimento e segurança para tempos inoportunos. O segundo são os arganazes, versículo 26. São pequenos roedores, e o texto diz: povo não poderoso e frágil, mas que usa de prudência e busca construir sua casa nas rochas, como forma de superar situações perigosas diante de inimigos. Depois nós temos o terceiro, são os gafanhotos, versículo 27, onde se diz que eles não têm uma liderança destacada, assim como como se tivesse um rei, mas trabalham em conjunto, deixando o individualismo e o egoísmo de lado, a fim de que um propósito maior seja alcançado pelo grupo, que, unido, é mais forte. E o quarto é o geco, versículo 28, são espécies de lagartixas. O texto diz que são vulneráveis e fáceis de apanhar com as mãos, mas, no entanto, conseguem entrar até mesmo dentro dos palácios, onde se presume uma segurança sólida e bem armada e que deveria impedir a entrada de qualquer perigo. Olhando para essas figuras, o autor de Provérbios 30 está propondo que o ser humano contemple com cuidado os detalhes da natureza, porque ela tem sabedoria oculta e que só um olhar atento pode reconhecer, aprender e tirar lições valiosas que servem para a nossa vida. Nelas se destaca a simplicidade das coisas, e daí podemos entender que Jesus também valorizou as coisas simples, já desde o seu nascimento. Tudo parece loucura à primeira vista, mas uma observação cuidadosa irá desvendar os segredos e
revelará a simplicidade da sabedoria. Jesus priorizou a simplicidade no seu ministério. Conviveu com pessoas necessitadas e simples e não viveu com objetivos terrenos. Em Mateus 10:16, Jesus diz para vivermos de forma simples como pombas. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Mateus 8:20. Podemos dizer que a sabedoria e simplicidade se relacionam. Não é a quantidade de diplomas ou conhecimentos acumulados durante anos que farão com que sejamos mais sábios. Sabemos que podem existir pessoas que, mesmo sem instrução escolar adequada, podem demonstrar uma sabedoria muito grande. Ela é, em grande parte, adquirida pela forma como a pessoa se relaciona com a vida. Chamamos a atenção para exercermos a prática de observar cuidadosamente e atenciosamente os detalhes e extrair ensinamentos e riquezas que certamente ficam ocultas para quem olha superficialmente. Como exemplo, podemos dizer que, ao ler rapidamente um texto sem um devido tempo de reflexão, buscando extrair um conteúdo mais profundo, não tiramos dele tudo que é possível aprender. É como olhar uma flor de longe e apenas imaginar o seu perfume. É preciso tempo, chegar perto, admirar e inspirar o perfume que a flor vai revelar. Esta experiência torna-se mais valiosa do que apenas estudar profundamente e conhecer tecnicamente todos os detalhes biológicos de como uma planta consegue produzir perfume, sem, no entanto, não experimentar esta simplicidade de cheirá-la. Outro exemplo sobre detalhes que podem passar despercebido para quem não gasta tempo em observar é ao aprender uma receita de bolo com alguém experiente. Podemos imaginar nossas avós na cozinha fazendo aqueles quitutes saborosos e colocá-los à mesa para o nosso deleite. Podemos em seguida pegar as receitas de uma avó experiente e tentar fazer em casa. Certamente não irá ficar a mesma coisa, mesmo que sigamos à risca toda a instrução. Há algo escondido nas receitas das avós que são pequenos detalhes e que só a experiência e a constante observação vai nos ensinar aos poucos. Não se ensina sabedoria nos bancos escolares, nas faculdades, nos livros e nem na internet de hoje. Sem a pretensão de definir sabedoria, podemos dizer que ela é uma forma de superar situações e circunstâncias, tornando a experiência de vida mais leve e com um prazer inigualável. Ela é alcançada ao longo da vida. Embora o estudo direcione para os versículos 24 a 28 do capítulo 30 de Provérbios sobre essas 4 criaturinhas e a observação cuidadosa, de pequenos detalhes, acho interessante fazer uma extensão da nossa reflexão, do nosso estudo, para os capítulos 30 e capítulo 31 do livro de Provérbios. Sabemos que os primeiros 9 capítulos contém a introdução de Salomão e uma série de ensinos utilizando-se da figura de um pai que ensina preciosidades a seu filho. Depois temos do capítulo 10 até o capítulo 29 os provérbios de Salomão. E os capítulos 30 e 31 são atribuídos, capítulo 30 a Agur e o 31 a Lemuel, como vemos no versículo 1 de cada capítulo. Estes 2 capítulos encerram a proposta do livro sobre conselhos e ensinamentos valiosos para o nosso modo de caminhar na vida. Agur e o rei Lemuel
São dois sábios que aparecem entre os autores do livro de Provérbios no Antigo Testamento. Pouco se sabe sobre quem foram estes dois homens. Os textos bíblicos apenas dizem que Agur era filho de Jaque e que Lemuel foi um rei de Massá. No capítulo 30, Agur destaca a incapacidade do homem de criar a terra e tudo o que há nela. Afirma que a Bíblia é um escudo protetor e que tem poder de nos refinar. Destaca quão arrogante e ambiciosa era a geração em que ele vivia, fazendo então um forte combate à mentira. Agur fala sobre a sabedoria. Ele reflete como a genuína sabedoria provém do Senhor, em contraste com a pequenez e os limites da sabedoria humana. Agur também destaca a suficiência e o caráter imutável da palavra de Deus. Agur demonstra uma profunda humildade e rejeição pela arrogância. Ele termina a sua reflexão com uma série de provérbios que indicam certas qualidades recomendáveis e atitudes condenáveis. Sua denúncia contra a ganância é muito forte. Vemos nas palavras iniciais de Agur que ele reconhece a sua condição de pessoa sem sabedoria e sem inteligência. Versículos 2, 3 e 4. Na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou o vento nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que sabes? Agur reconhece ao longo deste capítulo a sua necessidade de Deus e daquilo que ele pode fazer pelo homem. Ele reconhece que a palavra de Deus é pura e que Deus é escudo para os que nele confiam. Versículo 5. Assim, ele está confirmando as palavras de Salomão no capítulo 1, versículo 7, onde diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deste princípio depende a nossa vida. Já o capítulo 31, atribuído a Lemuel, faz uso da figura de uma esposa como sendo a sabedoria, onde a aplicação dos seus valores no cotidiano traz um grande diferencial nas atitudes e se torna reconhecido e digno de honra. Concluindo, vemos nos capítulos iniciais de Provérbios a figura de um pai falando ao filho. E no final, a figura de uma esposa como sendo a sabedoria, regendo a sua casa e aquilo que envolve a sua família. No capítulo 30, quase no final, a figura de um modelo de uma pessoa que reconhece que precisa da sabedoria que vem de Deus. Salomão coloca a sua família como um pano, Salomão coloca a família como um pano de fundo onde os conselhos e seus provérbios devem ser aplicados dia a dia. Começa na sua vida, começa na sua casa, o exercício e a aplicação dos valores ensinados na palavra de Deus, que irão moldar e solidificar a estrutura da sua vida e da sua casa. Diante das circunstâncias adversas da vida, a sabedoria adquirida não permitirá abalos. Um reino de justiça e paz é real e Deus será honrado pelo seu modo de viver, com sabedoria e simplicidade. Vamos orar? Deus santo e bendito, Deus eterno, cheio de graça e poder, tua grandeza de sabedoria é incalculável, tanto nas coisas grandes quanto nas pequeninas e simples. Nós precisamos de ti, precisamos do teu cuidado, precisamos da tua misericórdia, porque sem ti nada somos e nada podemos.
A tua palavra nos ensina que a sabedoria que vem de ti é preciosa e nos ajuda a ter uma vida com prazer e alegria e uma vida que glorifique o teu nome. Dá-nos do teu saber. Faz-nos sábios para que nossa vida seja transformada e nossas ações façam diferença na vida das pessoas de tal forma que seja para testemunhar a grandeza do teu amor. Nós te somos gratos. Abençoa-nos neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. E com Deus e até próximo domingo.